A alimentação saudável na infância e na adolescência ajuda a prevenir problemas de saúde e é responsável pelo crescimento e desenvolvimento infantil. Pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mostra que em 2021, o Brasil registrou a maior taxa de hospitalizações por desnutrição em crianças menores de 1 ano de idade. Já a Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que, em longo prazo, as crianças que sofreram com desnutrição no início da vida também podem apresentar prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor e o aumento do risco em desenvolver doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão e obesidade. Por isso, é importante incentivar que a criança experimente frutas, legumes e verduras desde muito cedo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o ideal é que a criança consuma por dia 5 porções de frutas, hortaliças e legumes. Cuidados com a alimentação infantil é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, está na hora de conhecer os convidados desta edição. Conosco aqui hoje está a doutora Elza Daniel de Mello, integrante do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Elza, seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Nossas boas-vindas também ao Dr. Tadeu Fernandes, presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, participando de mais uma edição do nosso programa. Dr. Tadeu, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui presente no Famílias em Pauta, um programa de muita utilidade para as famílias, para os nossos pais, para as nossas crianças. Obrigado, doutor Tadeu. Também conosco está a doutora Marise Toffoli, do Departamento Científico de Gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado também por estar aqui conosco, doutora Marise. Eu que agradeço, para mim é uma honra, um prazer enorme dividir essa enorme responsabilidade de trazer mais informação para as famílias, dividindo esse momento agora com a Elza e com o Tadeu. Muito obrigada. Obrigado. Bom, começando então a rodada de perguntas, eu faço a primeira para a doutora Elza. Doutora Elza, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma nota de alerta recentemente sobre a desnutrição infantil. Quais são os sinais que os pais devem estar atentos que podem indicar que a criança está desnutrida? Esse é um assunto que a gente falava talvez um pouco menos e começou a falar muito mais em obesidade, mas ele merece um alerta, né? Porque o principal sinal é a gente fazer um acompanhamento seriado com o seu pediatra e daí nós vamos ver nos gráficos de crescimento que o seu filho não está crescendo de maneira adequada, não estacionou no peso, perdeu peso. Esses são sinais maiores de a gente identificar desnutrição. No entanto, é importante que, às vezes, antes de eu ter a repercussão de peso, estatura, eu posso ter alguma coisa, como a criança ficar mais apática, mais incomodada, irritada. Isso já deve ser um sinal de alerta. E a gente tem que também falar muito que a gente chama fome oculta, que eu não tenho repercussão ainda de peso, estatura, mas eu tenho deficiência de alguns micronutrientes que podem, na deficiência, atrapalhar a atenção, ser mais suscetível a infecções. E isso vai acontecer se a criança não estiver ingerindo de forma adequada proteínas, ferro, vitaminas nas formas de frutas e verduras. Então, sem dúvida, eu tendo um acompanhamento seriado com um pediatra, a gente vai conseguir identificar mais precocemente esses sinais e sintomas de desnutrição. Certo. Obrigado, doutora. A pergunta agora é para o doutor Tadeu. Doutor, um estudo coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mostra que 80% das crianças brasileiras de até 5 anos costumam consumir alimentos ultraprocessados. Como os pais podem evitar que a criança tenha contato com esses tipos de alimentos? Esse estudo é muito interessante porque ele vem justamente documentar tudo isso que a nossa colega Elza acabou de falar. Esse estudo chamado ENANI, é um estudo nacional de alimentação e nutrição infantil, ele foi publicado em 2019, abrangeu mais de 120 municípios do Brasil, quase 15 mil crianças avaliadas, e mostrou, olha que dado interessante, 8 em cada 10 brasileirinhos já estão consumindo alimentos ultraprocessados abaixo dos 5 anos. E o que é pior,
inclusive crianças de 6 meses a 2 anos já consumindo os alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são aqueles que recebem enriquecimento de sal, de açúcar, de edulcorantes, de corantes, e aí entram as bolachas, as farinhas, os achocolatados. Então, gente, é muito preocupante isso. E o que preocupa mais a isso, e vem de encontro que a doutora Elza falou, que 4 em cada 10 crianças, no dia anterior da pesquisa, não haviam consumido nenhuma fruta, nenhum legume e nenhuma verdura. Então, não só está consumindo o alimento errado, como está deixando de consumir o alimento correto. Um outro dado interessante, 2 de cada 10 crianças abaixo de 2 anos de idade já estava consumindo alimentos ultraprocessados, tipo caldo de carne concentrado, aquele macarrãozinho famoso, instantâneo, que vai o aditivo, e consumindo sucos artificiais, que nós sabemos hoje que é um grande aporte de açúcar para as crianças. Então, isso tudo preocupa, vendo elas consumirem refrigerantes, consumirem bebidas adocicadas, que são esses refrigerantes, esses sucos artificiais. E outro dado da pesquisa também preocupa, viu, Leonardo? De cada 10 crianças, 3 no dia anterior à pesquisa não haviam consumido nenhum copo de água, 0 água no dia anterior. Daí o pesquisador perguntava, e o que se alimentou? Tomou refrigerante, tomou suco artificial. Isso daí realmente nos preocupa e preocupa muito em termos nutricionais, esses erros alimentares. Só para a gente concluir, vou gastar mais um segundinho para falar que o erro vem de cima para baixo. Nós fizemos uma análise da cesta básica que todas as empresas são obrigadas a oferecer para os seus funcionários. Se você for ver a lista da cesta básica, o que tem na cesta básica? Tem achocolatado, tem farinha, tem macarrão instantâneo, tem farinha de milho, farinha de mandioca, macarrão espaguete, tem a fórmula de leite. Então, tem tempero concentrado. Então, já começa na cesta básica o erro, onde você encontra todos esses alimentos não recomendados para a criança. Isso é muito preocupante, Leonardo. Com certeza, doutor Tadeu. Eu falo agora com a doutora Marisa. Doutora, quais são os alimentos que podem causar constipação nas crianças e por que causa esse problema? Queria também que a senhora explicasse, nessa mesma pergunta, aos pais que não sabem o que é constipação, porque eu não sabia até então. Joia. Não. Bom, constipação é aquela criança que tem dificuldade para evacuar, pode ficar, às vezes, vários dias sem conseguir ir ao banheiro, e quando ela evacua, o seu bolo de fezes, ele é geralmente grosso, calibroso, endurecido, e que traz desconforto, dor e algumas vezes até mesmo sangramento ao evacuar. E muitas vezes, as pessoas pensam que tem que ter um número, tem que passar 5 dias sem evacuar. Não, tem crianças que têm essas fezes endurecidas, dolorosas, diariamente, e mesmo assim, então, nós temos que intervir. E por que a criança tem constipação? Né? Como meus colegas já falaram, um dos fatores para o desenvolvimento dessa constipação é o erro alimentar, que infelizmente, né, ou essa dieta desequilibrada, que está muito frequente entre as nossas crianças. Então, como o Tadeu já enumerou, né, qual é o vício da nossa alimentação hoje em dia, que de fato vem de cima para baixo, concordo totalmente com o Tadeu, as crianças têm tido uma dieta pobre em fibras, ou seja, com poucas frutas, poucas verduras, hortaliças, farinhas somente brancas, né? Nada de farinha integral, aveia, ou até mesmo se for usar um macarrão integral. Excessivo uso de sucos artificiais ou até mesmo aqueles sucos de caixinha que não tem fibra nenhuma, são altamente ricos em açúcares, como o Tadeu já explicou. Há pouquíssima ingestão de água, então essa combinação de uma dieta
pobre em fibra e com baixíssimo teor de água, é uma combinação quase que imediata para o desenvolvimento de fezes mais endurecidas, calibrosas. E na criança, a partir da sensação de uma evacuação mais dolorosa, ela acaba desenvolvendo medo de ir ao banheiro, medo de evacuar. Isso resulta num comportamento de retenção de fezes, que a gente pode notar naquela criança que, quando sente vontade de ir ao banheiro, ela, na verdade, contrai os glúteos, muitas vezes anda na ponta dos pés, começa até a suar, fazer força para não evacuar, chora. E essa dieta desequilibrada, somado a esse comportamento de retenção das fezes, acabam tornando essas fezes ainda mais endurecidas, mais calibrosas e o novo momento da evacuação ainda mais doloroso e traumático. Isso acontece com muita frequência nas crianças pré-escolares e ainda mais naquelas crianças que estão naquele momento de desfraude, em que há uma pressão para que ela comece a usar o vaso sanitário. E o objeto, então, do vaso sanitário começa a ser também ameaçador para essa criança que já tem fezes calibrosas, evacuação dolorosa. É importante que essa criança seja sempre avaliada pelo seu pediatra para ver a necessidade de encaminhamento ou não para o especialista, para afastar também algumas doenças que podem estar por trás dessa constipação. Tá, já, doutora, obrigado pela explicação. Eu pergunto novamente agora à doutora Elza. Doutora Elza, segundo dados do SUS de 2019, 13% das crianças de 5 a 9 anos e 7% dos adolescentes de 12 a 17 anos se encontram obesos. O que os pais e cuidadores devem fazer para evitar que os filhos se tornem pessoas obesas e na fase adulta tenham complicações de saúde? Esse é um assunto que a gente fala há bastante tempo e, infelizmente, apesar de a gente salientar isso, continua havendo essa marcha de excesso de peso. Então, é importante muito a gente falar e tentar orientar sobre esse assunto. A questão, primeiro, assim, se eu tenho excesso de peso, posso ser sobrepeso ou obeso, as alterações metabólicas, as alterações que ocorrem dentro do corpo já acontecem. Não é porque ainda não está um obeso importante, vamos dizer, que eu não esteja já comprometendo o meu corpo. E quanto mais eu fico nessa situação, maior o risco dessa criança ou de qualquer indivíduo, né, a desenvolver diabetes, hipertensão, ter derrame, infarto, câncer. Então, é importante isso. É importante também a gente salientar que tratar obesidade é muito difícil. E, às vezes, quando a gente diagnostica obesidade familiar, vamos dizer, do adulto, ele já é um obeso. A gente considerar a obesidade uma doença crônica, que eu sempre vou ter que tratar, sempre que eu vou ter que estar atento para esse aspecto. Então, como é difícil tratar, a gente sabe, tem muito reganho de peso, o fundamental é a prevenção. E para prevenir, o mais importante, sem dúvida, são hábitos alimentares saudáveis. A gente diz que em pediatria, a maior causa de obesidade é o ambiente obesogênico. Aquele ambiente de casa que eu tenho mais alimentos ultraprocessados, como o Dr. Tadeu falou, que eu tenha hábitos inadequados, não tenha prática de atividade física. Então, o ambiente obesogênico é a maior causa. E como é que eu vou mudar isso? Salientando para a família. Eu digo que a gente aproveita o filho para ter uma alimentação mais saudável. Tão importante quanto eu fazer as vacinas, ir no pediatra, melhor escola, melhores situações, é eu também prevenir saúde, investir na saúde, investir na alimentação. Então, como é que eu posso evitar? Começar com a consulta durante a gestação, para saber quais melhores alimentos que eu vou ingerir para ter uma saúde do meu recém-nascido. Depois, a melhor alimentação complementar, como introduzir
os alimentos alimentares, cuidar para não usar ultraprocessados. Às vezes fica assim, mas ele está querendo comer. Não, a criança vai comer aquilo que a gente for oferecer nos primeiros 2 anos e depois o que tiver em casa. Então, é óbvio, se os pais não ingerem salada, não adianta colocar só no prato da criança e ela não vai ingerir, né? Então, e a partir da alimentação complementar, que é também onde eu ganho hábitos saudáveis, e daí seguir para a vida durante o dia a dia. Então, o exemplo dos pais, ele é fundamental. E o pediatra, ele vai orientar isso e a gente tem que estar aberto. Não adianta só a gente oferecer ou dizer. A gente sabe que em educação a gente tem que dar o exemplo e na alimentação é a mesma coisa. Com certeza, doutora. Eu pergunto novamente ao doutor Tadeu. Estimulada pelas redes sociais, a obsessão pela magreza começa cada vez mais cedo. Quais são os desafios dos transtornos alimentares caracterizados pela intensa preocupação com o peso e a percepção distorcida do corpo já desde criança? Inclusive, Leonardo, é um paradoxo, porque quando a criança é pequenininha, todos os pais falam, ai, doutor, ele não está engordando, ele está tão magrinho. Ou então fala, olha o filho da fulana, como ele está gordinho, como ele é bonitinho. Daí chega na adolescência, é o oposto. Fala, nossa, ele está gordinho, tem que emagrecer. É um paradoxo que nós convivemos em nosso dia a dia da pediatria. Mas vamos entender uma coisa, isso é uma novidade para a gente contar para todos vocês. É um fenômeno chamado programação metabólica. Hoje nós já sabemos que a preocupação com a obesidade começa na vida intrauterina. Aquele conceito antigo, você está grávida, você vai ter que comer por 2, e a mulher engorda demais na gestação, ele está programando esse bebê para ser um obeso no futuro. Então hoje nós temos que tratar o problema na raiz, e isso já começa desde a vida intrauterina. Então um ganho de peso moderado, sob controle na gestação. É lenda que a mulher precisa comer por 2 quando ela está gestante. Depois, na primeira infância, a programação metabólica continua também. Nós não podemos ter aquela ansiedade de querer engordar a criança para ser o mais gordinho da turma, ou seja, o mais saudável. Isso é uma herança que nós trazemos lá do passado, que a Elza até já comentou, sobre a desnutrição. Porque lá no passado, há uns anos atrás, quando ele estava se formando, nós tínhamos ambulatórios de desnutridos. Mas houve uma transição epidemiológica e hoje nós temos ambulatórios de obesos, que nem a Elza acabou de comentar. Então, nós temos que primeiro repensar esta evolução que começa lá na raiz, que começa desde a gestação. Então, não adianta chegar na adolescência e falar, agora eu quero ser magra porque a modelo famosa é magra, porque a cantora famosa é magra, porque a atriz da televisão é magra, ou porque minhas amigas são magras, eu vou ser magra. Isso daí vai levar a uma frustração muito grande, e é distúrbios psiquiátricos grandes que nós vemos na adolescência, que é a bulimia, os transtornos alimentares, ou seja, nós temos que começar uma educação que vai da família, que vai para a criança, que nós, se realmente queremos cultuar o corpo, isso deve ser feito desde a primeira infância, com uma alimentação saudável, com atividade física e fazendo essa programação metabólica para que não engordemos tanto. Então, essa obsessão por magreza realmente só vai levar a prejuízos nutricionais, porque vai comer errado, e principalmente distúrbios psiquiátricos, e isso vai cada vez agravar mais o quadro. Certo. Obrigado, doutor Tadeu. Pergunto agora para a doutora Marise. Doutora Marise, caso a criança seja celíaca, como que os pais devem proceder após o diagnóstico e como incorporar as adaptações necessárias na dieta da criança no dia a dia? Obrigada, Léo. Olha, antes de falar diretamente da dieta, eu queria ressaltar que o diagnóstico da doença celíaca é bastante complexo, que muitas vezes nós vemos equívocos como correlacionar sintomas gastrointestinais, diarreia com ingestão de alimentos com glúten e já imaginar que a criança é celíaca e se iniciar uma dieta de maneira inadvertida. Então, eu gostaria de ressaltar que o diagnóstico da doença celíaca ele é complexo.
varia bastante de criança para criança e que, dependendo dos níveis das taxas dos anticorpos específicos envolvidos, pode haver a necessidade ou não de exames mais invasivos, como a endoscopia. Portanto, na suspeita da doença celíaca ou da intolerância ao glúten, é importantíssimo que essa criança passe pelo seu pediatra, passe pelo especialista, para que esse diagnóstico, que é um diagnóstico que a criança vai carregar para a vida toda, com necessidade de dieta específica, seja bem firmado. Porque a dieta sem glúten não é uma dieta fácil de ser realizada. Então, é uma dieta em que a criança não pode ter contato com alimentos com trigo, com cevada, com centeio. E essa dieta, portanto, se a gente parar para pensar um pouquinho, na nossa prática do dia a dia, ela não é tão fácil assim de ser estabelecida. E a criança com doença celíaca, ela não pode nem comer esses alimentos que contêm o glúten e também não pode ter contato com os contaminantes do glúten, que vai sim desencadear os seus sintomas e repercussões para a sua vida, tanto a curto quanto a longo prazo. Por isso que, uma vez tendo esse diagnóstico, é importante que a família seja muito bem orientada. Muitas vezes há necessidade, sim, também de consultar um profissional da nutrição para estabelecer um cardápio, trazer todas as informações, não só para o pai, para a mãe, para os cuidadores, mas também para toda a família. Porque para que a gente possa garantir uma socialização dessa criança com bastante segurança. Então, que ela possa ir no aniversário do colega, no aniversário do primo, nas reuniões de família, com segurança alimentar. E importantíssimo, trazendo também inclusão para essa criança. Essa criança que tem essa limitação, ou toda criança que tem uma dieta restritiva, que deve ser seguida à risca, muitas vezes ela sofre também com a dificuldade de interagir, de estar como um igual entre as outras crianças. Então, é importante que a gente busque, que a família busque, com a orientação dos profissionais de saúde, maneiras de substituir para que ela possa, sim, frequentar todas as suas atividades. Então, além da orientação de toda a família e dos amigos, é importante que a família busque também parceria com a escola. Frequentemente, as crianças têm atividades na escola, festividades, agora no final do ano, amigo secreto e passeios da escola, em que também essa necessidade especial da criança deve ser bem orientada. A família tem que trazer soluções, então pedir o cardápio da escola, o que é que vai ser feito, e também trazer opções para que essa criança seja totalmente incluída nas atividades escolares, mas sempre com a sua segurança alimentar. Tá certo, doutora, obrigado. Pergunto novamente agora para a doutora Elza. A dieta vegana e vegetariana pode ser segura na infância, considerando que uma criança em crescimento precisa de nutrientes específicos para cada fase do seu desenvolvimento? Eu acho esse assunto extremamente interessante, é um assunto atual, porque muitas famílias estão adotando esse tipo de alimentação por diversos motivos, vamos dizer. E eu acredito que a posição do profissional é apoiar e orientar da melhor maneira possível. Eu sempre, às vezes, digo assim que, claro, para nós causa indignação ou assim um alerta quando dão alimentos ultraprocessados para uma criança pequena, mas às vezes não causa tanta estranheza quanto os pais que querem fazer uma dieta vegetariana ou vegana para os seus filhos. O que eu digo que habitualmente esses pais que escolhem uma dieta, a maioria vegetariana, vegana, eles se preocupam com o estilo de vida, com alguma coisa mais em termos de qualidade para essa criança. O que eu quero dizer primeiro? De uma maneira ampla, dieta vegetariana existem várias.
Então, é diferente a ovo lácteo vegetariana, em que eu estou permitindo ovo, leite, ou aquela que eu permito peixe, ou a vegana, que eu daí não vou permitir nada de alimento de origem animal. Outra questão que a gente sempre tem que pensar é qual fase de crescimento que está essa criança, para saber quais nutrientes que são mais importantes nessa fase. Então, assim, sempre ela vai ser segura, mas ela precisa uma adequada orientação para esse tipo de alimentação. Por quê? A dieta vegetariana tem muita fibra. A fibra pode dar saciedade precoce, a criança não querer ingerir a quantidade de energia que ela precisa, e com isso ela não vai, talvez, ter um crescimento adequado. Com excesso de fibra, as fibras elas grudam em alguns micronutrientes, ferro, cálcio, zinco, e não deixam eles serem absorvidos de uma maneira adequada, e isso pode comprometer. Então, eu posso fazer uma dieta vegetariana sem problema nenhum, mas ela tem que ser adequadamente orientada, sistematicamente orientada, porque ela vai variar essa orientação de acordo com a fase de crescimento dessa criança e de acordo com o exame físico, com colocar essas crianças nas curvas de crescimento. E a outra questão é que nós temos que, muitas vezes, suplementar. Os pais vão ter que aceitar que eu vou ter que suplementar mais ferro em algumas situações, que obrigatoriamente eu tenha que suplementar vitamina B12. Então, eu posso fazer dieta vegetariana, ela pode criar um hábito saudável para a vida, mas ela necessariamente precisa um ajuste, uma suplementação adequada e uma vigilância constante para a gente ter saúde para essa criança. Tá certo, doutora, obrigado. Eu volto a perguntar ao doutor Tadeu, como os pais podem incentivar a participação das crianças no preparo dos alimentos e como isso pode ser benéfico para a relação com os filhos? Leonardo, os pais têm uma função importantíssima na aquisição dos hábitos alimentares da criança. E a principal, começa tudo pelo exemplo. Todo mundo sabe que os pais são as principais referências para a criança. Eles têm que dar o exemplo. Não vai falar para o seu filho tomar água e você toma refrigerante. Tudo começa com o exemplo dos pais. O segundo passo é fazer a criança participar do processo da construção do alimento naquela casa. Então, quando os pais forem fazer as compras no supermercado, no varejão ou na feira livre, levar a criança junto, fazê-la participar desse processo de compra. Vamos escolher um tomate, vamos escolher uma fruta. E uma outra coisa interessante, essa vou até contar uma experiência pessoal, eu tenho 3 netinhos e nós no último feriado fomos passar o final de semana, Leonardo, num hotel fazenda, bem fazenda mesmo. E eles foram conhecer onde o pé de tomate, o pé de melancia, que eles ficaram vendo a melancia. Nossa, a melancia cresce aqui. Eles ficaram com os olhinhos brilhando, vendo as frutas, como elas crescem no seu local, né? In natura. Eles voltaram com uma outra visão. Outra coisa, levar essa criança para participar no dia a dia de fazer a comida. Porque, você sabe, nós comemos com os olhos, com todos os sentidos, com a olfação, com a gustação, com o tato, com o som, quando você refoga um alho, refoga uma cebola, aquele aroma que emite quando você faz esse processo de cozinhar. A criança vai criando uma coisa chamada de memória olfatória. Leonardo, se eu perguntar para você, lembra da sua infância, um prato que sua mãe fazia? Você vai falar, nossa, eu lembro daquele bolo de fubá que minha mãe fazia com sementes de erva doce. Parece que você sente o cheiro da erva doce aqui, sente erva doce aqui. Isso chama memória olfativa. E as nossas crianças, infelizmente, hoje, não estão tendo essa memória olfativa, porque hoje tem Disque Tudo. Os deliveries trazem tudo pronto e você tem casas onde não tem cheiro de comida, não tem essa memória olfativa. Outra coisa
a criança participando no processo da construção, e a criança é curiosa, ela vai experimentar isso, vai experimentar aquilo, ela vai criando a diversidade de paladares. E outra coisa importante, Leonardo, resgatar o ato de comer em família. Quando você come em família, os exemplos estão aí. E, infelizmente, nós vemos, hoje todo mundo come com a televisão ligada, quando não com um celular na mão. Uma coisa que mais me revolta, não sei depois das minhas colegas, a opinião de vocês, quando você vai num restaurante, você vê os pais comendo, as crianças com o tablet na frente, e ninguém conversando com ninguém, todo mundo olhando para o celular. Então, temos que resgatar esse momento lúdico, esse momento de família, esse momento de alimentar. A gente sempre fala, o ato de comer une as famílias. Quando você quiser estreitar o nosso relacionamento com a Elza, com a Marisa, e falar, olha, Marisa e Elza, vem jantar aqui em casa. É o encontro de amigos, é amor, é amizade, e isso faz com que as crianças desenvolvam não só um paladar, uma memória olfativa, uma melhora na alimentação, como também o relacionamento com a família, com os amigos e tudo mais. Deixarmos de ser um pouquinho virtual e sermos mais presentes. Então, tudo isso vai auxiliar na aquisição de um bom hábito alimentar e de bons hábitos sociais também, né, Leonardo? Com certeza, doutor. Para finalizar, eu pergunto agora à doutora Marise. Quais são os sintomas que indicam que a criança tem alergia alimentar e o que os pais devem fazer nesses casos? Obrigada, Léo, pela pergunta. Essa última pergunta é extremamente relevante devido ao aumento dos casos de alergia alimentar na infância e até mesmo ela pode se manifestar em qualquer idade. Bom, para a gente começar a falar da alergia alimentar, primeiro é importante deixar claro que existem dois tipos de alergia. Então, aquelas alergias alimentares que têm reações imediatas, ou também chamadas de alergias IgE mediadas, e aquelas com sintomas tardios, ou chamadas de não IgE mediadas. Vamos falar primeiro das alergias com sintomas imediatos, que elas podem se manifestar logo após a ingestão do alimento desencadeante ou até 24 horas da ingestão. Essas alergias geralmente se manifestam com lesões de pele, placas avermelhadas ao longo do corpo todo, também pode acontecer inchaço nos olhos, nos lábios. Em situações mais severas, acontece a anafilaxia. O que é isso? É um conjunto de sinais e sintomas em que a criança ou o adulto tem hipotensão, ou seja, fica enfraquecido, sonolência, há também dificuldade respiratória, como manifestação do edema de glote. Essas situações, elas são situações emergenciais e requerem a pronta procura ao serviço de saúde. Tá? Essa característica rápida de início dos sintomas após a ingestão deixa mais fácil da gente começar a estabelecer uma associação entre o alimento que desencadeou todos esses sintomas e assim prosseguir de uma maneira mais rápida na prevenção de novos sintomas semelhantes. Esse tipo de alergia IgE mediada ou de início precoce, início imediato, geralmente são acompanhadas pelos alergistas e pode ser que alguns exames sejam necessários para o seu manejo. Já nas alergias tardias, são aquelas que os sintomas vão começar geralmente após 24 horas da ingestão e pode acontecer até dias depois da ingestão. Justamente por essa característica tardia, é muito mais difícil a gente conseguir estabelecer qual é o alimento envolvido nesse tipo de alergia. E os sintomas são completamente diferentes também. Nas alergias tardias ou não IgE mediadas, predominam os sintomas gastrointestinais. Então, a criança ou o adulto podem ter vômitos, podem ter diarreia crônica, sintomas semelhantes a refluxo, pode ter ou não presença de sangue nas fezes, dor abdominal, cólicas e até mesmo baixo ganho de peso e estatura nas crianças.
Não necessariamente a criança ou a pessoa com alergia tem que apresentar todos os sintomas juntos para se caracterizar a alergia. Como eu coloquei, a gente pode observar que todos esses sintomas da alergia tardia são sintomas inespecíficos. Então, a criança pode ter uma diarreia crônica por outros motivos que não só a alergia alimentar. E, portanto, é importante que essa criança passe por avaliações especializadas para fazer o diagnóstico de maneira correta e que não necessariamente vai necessitar de exames invasivos e complementares. Cada paciente é um paciente, cada criança é uma criança, e muitas vezes a gente vê as famílias generalizarem o que aconteceu com um primo ou com um vizinho, sendo que o mesmo vai valer para aquela criança com suspeita de alergia ou com um diagnóstico de alergia alimentar. Então, cada criança com alergia alimentar vai evoluir de uma maneira diferente, com necessidades diferentes, sejam de exame ou de acompanhamento e dieta específico. Lembrando que, mais uma vez, que os exames nem sempre vão auxiliar, muitas vezes eles podem atrapalhar e que, portanto, o diagnóstico da alergia alimentar, ele é pautado na clínica da criança. E então, essa criança deve ser acompanhada, outras causas, como eu falei, devem ser excluídas para que essa criança seja manejada da maneira correta. Importante também a gente falar que sim, existem diagnósticos excessivos de alergia alimentar, muitas vezes por essa característica de sintomas inespecíficos. Algumas crianças acabam sendo submetidas por uma dieta desnecessária por período prolongado. E como nós já falamos aqui, eliminações de alimentos muito importantes, né, como leite, por exemplo, para o desenvolvimento da criança, podem trazer agravos à sua saúde, como atraso do ganho de peso, atraso da estatura, e por isso esse diagnóstico ele tem que ser muito bem estabelecido. E na grande maioria das situações de alergia alimentar, o diagnóstico, como eu falei, é clínico, pautado num período de dieta de exclusão entre 2 e 4 semanas, seguido da reintrodução do alimento suspeito na dieta, para ver se os sintomas se reproduzem. Só assim, a partir dessas etapas, é que nós podemos dizer se a criança tem de fato ou não alergia. Esse processo de suspeita, retirada do alimento suspeito, e reintrodução é sempre importante que seja seguido pelo profissional de saúde, pelo seu pediatra, pelo seu alergista ou até mesmo gastropediatra. Porque em algumas situações específicas, todo esse processo de diagnóstico, de exclusão e reintrodução tem que ser muito bem orientado e acompanhado pelo seu médico. Tá certo. Doutora, obrigado aí. Chegamos ao final da edição do Famílias em Pauta. Quero agradecer a participação de todos pelo esclarecimento importante, né, sobre a questão da alimentação infantil. Doutor Tadeu, Marise, doutora Elza, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, viu, Leonardo? Tchau, muito obrigada. Um abraço e até a próxima. E a informação não para por aqui. Você pode ler mais sobre esse tema no site Pediatria para Famílias. Essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria para proporcionar conteúdos científicos e de qualidade com linguagem acessível aos pais, cuidadores, educadores e todo o núcleo de apoio das crianças e adolescentes. Para ler esses conteúdos, acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje, ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. E a você que nos assiste, nos ajude a fazer o programa Famílias em Pauta chegar ao maior número possível de pais ou cuidadores. Compartilhe nossos programas para a sua rede de contatos. Nos vemos em nossa próxima edição. Até lá!